trazer aqui algumas dicas de dinâmica rotacional. Começando com o movimento de rotação combinado com translação, tá? O que a gente vai fazer? Vamos analisar primeiro o movimento de translação, tá? Vou botar só trans. Se você tem um corpo rolando sem deslizar, a gente sabe que a velocidade do centro de massa vale ômega-r, tá? E na translação a gente sabe o quê? Que todos os pontos têm a mesma velocidade. Então eu vou pegar outros dois pontos aqui. Esse ponto vai ter velocidade de ômega-r. E esse ponto aqui embaixo também vai ter velocidade ômega-r. Agora vamos analisar um movimento de rotação, tá? Movimento de rotação. Vou botar hot aqui. A gente sabe que o centro de massa não vai ter movimento de rotação, certo? E a gente sabe o que? Que aqui nesses pontos tangentes, se ele está indo com uma rotação nesse sentido, um ômega nesse sentido, tá? Aqui ele vai ter o que? Um ômega-r. E esse aqui vai ter um ômega-r no sentido contrário, tá? Então quando a gente faz esses movimentos combinados, a gente simplesmente soma, tá? Então o que acontece? Aqui é combinado. O centro de massa vai ter velocidade igual a ômega-r. Esse ponto aqui em cima, essa tangente aqui em cima, vai ter velocidade 2 ômega-r, como a gente pode ver pela soma. E esse ponto aqui embaixo, na translação ele tem ômega-r para a direita e na rotação ômega-r para a esquerda. Então esse ponto aqui vai ter velocidade nula. Esse ponto aqui ele vai ficar estático durante o movimento de translação combinado com rotação, né? Sem deslizamento. Então, o que a gente pode ver, se eu chamar esse ponto aqui de A, que a velocidade de A é 2 vezes a velocidade do centro de massa. Beleza? Isso também vale para aceleração, tá? Se você fizer o mesmo processo para aceleração, você vai chegar nesse mesmo resultado. Então a aceleração de A é 2 vezes a aceleração do nosso centro de massa. Outra coisa que é importante na dinâmica de rotação é sobre as trações, né? Se você tem uma polia aqui com corda aqui e aqui, né? Vai ter o que? Uma tração aqui, né? E outra tração aqui. Se a polia for leve, ou se a polia tiver momento de inércia desprezível, as trações vão ser iguais. Então polia leve, T1 é igual a T2. Se a polia tiver massa, ou se ela tiver inércia rotacional, as trações vão ser diferentes. Então a gente vai ter T1 diferente de T2. Ou seja, se as trações forem diferentes, a gente vai ter um torque resultante na polia. Ou seja, ela vai rotacionar.
Beleza? Então, se a gente adotar o sentido positivo para cá, a gente vai ter o que? Um torque resultante sendo T1 menos T2 vezes R, tá? Outra coisa importante sobre dinâmica rotacional é quando a gente tem num plano inclinado por exemplo, um cilindro subindo um plano inclinado, tá? Ele está subindo. E o que acontece? O peso dele vai estar aqui, agindo aqui. E esse peso a gente sabe que ele vai gerar uma aceleração para cá, no sentido contrário, certo? Então, se a aceleração está para baixo, ele vai ter o que? Um alfa nesse sentido. Alfa é a aceleração angular, tá? Então, o alfa dele vai ser o que? Nesse sentido também, tá? Então, se ela não desliza, se esse cilindro rola sem deslizar, para causar esse alfa nesse sentido, a força de atrito estático porque a gente já viu que esse ponto fica parado, tá? Vai ser para cima, tá? Se você calcular o torque aqui, que você tem um R, você vai fazer R vetorial F, você vai ver que o alfa vai dar nesse sentido. Então o Fat é para cima, mesmo com o seu cilindro subindo, né? Isso que pode parecer um pouco estranho e que os alunos erram. Então, mesmo com o cilindro subindo, sozinho, né? Ele vai ter o que? Um Fat para cima, tá? E aqui tem a normal também. Normal. Outra coisa sobre essa situação aqui, que vale a pena ser destacado, é sobre a energia, tá? Como a gente já viu, ele não desliza, esse cilindro não desliza. Ele rola sem deslizar. E o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que esse ponto aqui fica estático, fica parado. E justamente por isso, esse Fat é estático. Esse Fat não desloca. Se esse Fat não desloca, ele não realiza trabalho, certo? Então o que acontece? Se o Fat não realiza trabalho, considerando a Terra, o sistema cilindro Terra, o seu trabalho externo vai ser igual, que é igual a variação da energia mecânica, é zero, certo? Como o Fat não realiza trabalho, não vai ter trabalho externo, então não vai ter variação da energia mecânica. Eu vou colocar aqui só para fixar que Fat não desloca, não realiza trabalho. Então, se ele não realiza trabalho, não dissipa energia. Então, a energia mecânica se conserva. Isso aí é bem importante. Então, a gente pode aplicar a conservação da energia nessa situação. Beleza?